Padre Rafael e Padre Wanderson, queridos irmãos, nessa celebração do Ano Santo, estamos aqui na igreja do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Penha de França para comemorar a festa de São José Operário. A festa de São José Operário foi instituída pelo Papa Pio XII em 1º de maio de 1955, como uma indicação clara e definitiva da Igreja do valor do trabalho humano. Já havia uma comemoração em 1º de maio, em várias partes da Europa e do mundo, em alguns lugares, o Dia do Trabalho, 1º de maio. E já no início do século XX, os comunistas utilizavam esse dia para espalhar a sua ideologia materialista e pagã. O Papa Pio XII, divinamente inspirado, institui neste dia a festa de São José Operário para dar um verdadeiro sentido ao trabalho humano, mostrando qual é o verdadeiro sentido do trabalho humano, e como uma resposta, e isso fica bem claro na época, uma resposta às manipulações do comunismo ateu, que, pregando a luta de classes, colocavam o trabalho como uma exploração do homem pelo homem, e em alguns lugares como uma escravidão. Reclamavam disso, mas na verdade o que faziam e queriam como revolucionários era a verdadeira escravidão do ser humano, como se faz exatamente segundo os critérios dessa ideologia. Por isso a Igreja, ela coloca São José como modelo do operário e assim mostra qual é a dignidade do trabalho. Quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou no paraíso, disse-lhes que dominassem a terra. E esse dominar a terra inclui, evidentemente, o trabalho. Deus criou todas as coisas, mas quis que o homem participasse dessa obra da criação, aperfeiçoando, se é que podemos dizer dessa forma, aquilo tudo que Deus criou. Que o homem pegasse a obra da criação, a natureza, e de modo responsável utilizasse para o seu bem e para o bem comum. Por isso Deus deu ao homem talentos para explorar, cuidar da terra e da natureza, e daí tirar, através do trabalho, através de uma recriação do ponto de vista humano, o que é necessário para a sua vida material, em vista de algo muito maior, que é a vida eterna. Com o pecado de Adão, o trabalho já é tido mais como algo penoso, algo que era prazeroso e em vista do seu fim, que é a vida eterna, agora se torna algo penoso. Por isso Deus coloca como as penas próprias desse trabalho, ou do trabalho, como um castigo pelo pecado. Comerás o pão com o suor do teu rosto, a terra só te produzirá espinhos e abrolhos. E lembra-te, homem, de que tu és pó, quem pode te tornar. Com a vinda de nosso Senhor, na plenitude dos tempos, nosso Senhor quis restaurar todas as coisas, a sua dignidade primitiva. E começa aí na família, e dentro da família, necessariamente tem um trabalho. E Jesus participa da família, participa também do trabalho do seu pai, legal e adotivo, e de seu cuidador, São José, que tinha uma profissão e que era operário. A tradição e, evidentemente, a Sagrada Escritura colocam São José como o carpinteiro. A
aquele que trabalhava com a madeira. Algumas traduções o colocariam como ferreiro, mas a tradição muito secular, e traduzindo dessa forma, coloca o São José como carpinteiro. Trabalhava na sua humilde oficina de Nazaré para sustentar a sua família e para santificar o trabalho. E aí Jesus, ele trabalhando com São José, ele santifica também o trabalho humano. Coloca isso como uma norma e condena aqueles que não o fazem. A parábola dos talentos nos mostra claramente aquele homem preguiçoso que, ao receber o talento, não fez nada, apenas enterrou. Jesus conta que o Senhor lhe chama atenção como um servo mau e servo preguiçoso. Ao contrário, os outros que fizeram render os talentos, Cristo os chama de bem-aventurados. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel nestas pequenas coisas, sobre muito te porei. E como prêmio desse servo fiel, que coloca em prática os talentos que Deus deu através do seu trabalho, Deus dá a graça da vida eterna. Entra na alegria do teu Senhor. Por isso o trabalho tem uma dimensão divina. O próprio Deus é apresentado no livro do Gênesis como aquele que trabalha 6 dias e no último descansa. É claro que nós sabemos que Deus não se cansa, mas foi uma maneira que o Espírito Santo usou para nos mostrar a importância de como Deus participarmos dessa obra da criação. Por isso é chamado no nosso tempo de 8º dia da nova criação, agora com Cristo, e que o trabalho não é castigo, mas é para nós um meio de santificação. E é nesse sentido que São José é colocado como um modelo do trabalhador e do trabalhador mestre. José, que ensina a Jesus o seu ofício de carpinteiro, o próprio Jesus também é chamado de carpinteiro. José se torna também, pela sua vida, pelo seu exemplo, um mestre para nós do próprio trabalho. O trabalho é necessário para que o homem cresça e participe da própria ação divina no mundo. Mas o trabalho não é o fim, o trabalho é o meio para que nós participemos dessa ação divina e, como consequência, o meio para nós nos mantermos e mantermos as nossas famílias. O trabalho é necessário, mas não é a razão de viver. É um meio, não é um fim. Juntamente com o trabalho, há outras coisas também importantes na vida humana. Sua família, seu descanso, seu lazer sadio. E tudo isto deve ser sobrenaturalizado, porque tudo isto deve ser feito para a glória de Deus e para a santificação do homem. O homem precisa de Deus, precisa, como eu disse, do descanso, precisa ter uma vida social, precisa ter a sua família. Então não se pode, de maneira nenhuma, utilizar o trabalho como fim, mas é preciso utilizar o trabalho como meio de santificação. Os documentos da igreja nos colocam também o trabalho como uma participação na cruz de Cristo. Como Cristo disse: vinde a mim todos os estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, também diz respeito ao trabalho. Mas, além disso, Cristo diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Também o trabalho é considerado uma cruz. E podemos abraçar a cruz com raiva, com ódio, com ira, com rejeição, ou podemos abraçar a cruz com amor. Por isso, o trabalho deve ser feito sempre com amor. Não vamos maldizer o trabalho de maneira comum. Muito pelo contrário, o trabalho é meio de santificação. É cruz, mas é uma cruz como a de Cristo que salva. Por isso, diz o magistério da igreja, quando oferecemos nosso trabalho, de acordo com a vontade de Deus, fazemos tudo por amor a Deus,
todos aqueles sofrimentos inerentes ao trabalho, ter que muitas vezes acordar cedo, pegar uma condução cheia, passar por tantos lugares difíceis, enfrentar os problemas do tempo, enfrentar os problemas próprios do trabalho em si, o próprio cansaço, as dificuldades, o suor, as incompreensões, as próprias dificuldades no salário, tudo isso unido à cruz de Cristo é um instrumento de participação dessa redenção de nosso Senhor. O magistério da igreja deixa muito claro isto, dizendo que quando nós trabalhamos, oferecendo a Deus todas as cruzes e dificuldades do trabalho, nós estamos participando da redenção, não só nossa, mas da redenção de todo o gênero humano, porque estamos com Cristo também, operário como nós. E operário é aquele que opera, aquele que trabalha, qualquer que seja o trabalho, desde que seja honesto em si, que tenha um fim honesto. Então, mesmo que seja um trabalho físico ou intelectual, não importa, mas que seja feito por amor. São Paulo nos diz, quer comais, quer bebais, fazer tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele coloca comais e bebais como as coisas mais simples do ser humano e de todo o ser vivo, assim, mais ainda, quando nós trabalhamos e trabalhamos em nosso Senhor. É o Senhor que opera conosco, é o Senhor que caminha conosco, é o Senhor que faz tudo render, é o Senhor que nos dá a recompensa. E é claro que, como diz o próprio Jesus, todo operário é digno do seu salário e digno do seu sustento. Por um lado, nós vemos a necessidade para nos sustentarmos e buscarmos um trabalho, por outro, também temos o direito de termos os meios necessários para a nossa vida no dia a dia. O magistério da igreja, em Bento XVI, nos diz lá na encíclica Deus Caritas Est, que é indigno um ser humano, filho de Deus, não ter o necessário para viver. Então o trabalho deve ser esse meio através do qual nós temos o necessário para viver. Por outro lado, aqueles que dão o trabalho, que estão à frente dos trabalhos como superiores, ou aqueles que são os patrões, e patrões aqui tem o sentido também de paterna, devem olhar para os seus colaboradores e seus empregados ou funcionários, o que se queira chamar, e devem ser justos, dando-lhes os justos salários para que possam viver de acordo com a sua dignidade de seres humanos. Nós vemos, por exemplo, na parábola dos operadores da vinha, dos convidados, dos operários da vinha, nós vemos que todos receberam um denário por dia, mesmo aqueles que trabalharam apenas uma hora. Mas o patrão quis lhe dar um denário por dia, pelo dia de trabalho, porque um denário era o necessário naquele tempo para que ele pudesse manter a sua família durante um dia. E esse um denário aí diz respeito à chamada caridade social. E por justiça, aquele patrão deu para quem começou a trabalhar de manhã um denário, mas por amor à pessoa, por caridade, deu um denário a quem trabalhou depois, porque ele tinha necessidade para manter sua família. Então, por um lado, o trabalhador deve ter o cuidado de se dedicar e assumir as suas funções para que com dignidade cresça a si e aqueles que estão à sua frente. Por outro lado, também aqueles que estão à frente têm a obrigação de cuidar, seja por justiça ou por caridade, daqueles que lhes estão sujeitos no campo do trabalho. É essa a doutrina social da igreja. Mas existe um perigo muito grande, é o perigo de, pelo trabalho, nós cairmos no materialismo. Trabalhar por trabalhar, para se ter muitos bens materiais. Os bens materiais não são finalidades, mas são meios para algo muito maior, que é o homem alcançar o seu fim último, que é o céu. Então tenhamos o cuidado, porque vivemos numa sociedade materialista, consumista, em todos os campos sociais.
não dá-se mais valor a quem tem do que a quem é. Por isso temos que ter muito cuidado para não cairmos no materialismo e não fazermos da nossa vida apenas um possuir, comprar e depois morrer. Então temos o cuidado de não cairmos nesse consumismo materialista. Por outro lado, temos que olhar que é necessário que aquilo que nós temos a mais do que nós necessitamos, como diziam os santos padres, aí temos lá Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo e outros. Aquilo que nós temos a mais não é nosso, é para darmos aos pobres, aqueles que não têm o mínimo. Então nós temos obrigação da caridade, do amor e olhar em cada pobre, o próprio Jesus que tem fome e pede alimento, tive fome e me deste de comer, como ele vai cobrar de cada um de nós. Assim nós não caímos no materialismo, não colocamos a matéria como um Deus na nossa vida, e aí inclui bens materiais, sobretudo o dinheiro, porque estaremos voltados também para auxiliar aqueles próximos ou distantes de nós, que eles tenham o necessário. Não façamos também do trabalho uma revolta contra Deus, como se fosse um grande castigo. O sonho do homem é parar de trabalhar, se aposentar, depois ficar velho, ir para uma rede, ficar tomando água de coco e depois morrer. Mas é só isso? É muito pouco, muito pouco. Nos traz algo muito maior, que é o céu. Por isso o trabalho para nós é um meio de crescimento e deve ser sobrenaturalizado, e não uma revolta contra Deus. Cuidemos então de não nos viciarmos nesse sentido, para que assim possamos viver aqui na terra com dignidade, mas sobretudo com muito amor a Deus e amor aos nossos irmãos. Pensamos, pois, a São José Operário, grande modelo e exemplo do operário cristão, do operário católico, que ele interceda por nós, para que possamos trabalhar, lutar no dia a dia, mas nunca nos esqueçamos do principal, que é vivermos na graça de Deus e vivermos a caridade, que é exatamente para isso que nós somos criados. A caridade é a santidade. Então, que São José Operário interceda por todos nós. Amém.